Pastor, estamos em que capítulo hoje, então? Retomamos, Capítulo 13. Capítulo 13 de 2 Samuel, capítulo 13, ok? Lembrando, né, que tem toda aqui Davi, né, tomando agora, né, sendo empossado no reino, né, de Judá, ali no reino de Israel, e agora então ele vem assim, com as suas conquistas, e agora então ele está no seu palácio. Nós vimos alguns capítulos atrás, quando ele se envolve lá com Batseba, né, tudo aquilo que aconteceu, e agora então nós estamos vendo que agora começa agora desencadear o que o Senhor falou, que aconteceria, que iria o quê? Ele iria começar a colher consequências. Deus perdoou os seus pecados, mas ele teria que passar e colher as consequências agora dos atos errados que ele cometeu. Então veja o que acontece agora, começa a acontecer dentro da família de Davi. 2 Samuel, capítulo 13, acompanhe conosco. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Então, só vou chamar a atenção, detalhes importantes, irmãos. Aminon, filho de Davi, se apaixona pela sua meia-irmã, né? Porque ela era sua irmã por parte de pai, não por parte de mãe, tá? Cita acerca dessa moça, fala que ela era uma moça lindíssima, né? A Tamar, ela era virgem, tá? E ele se apaixona loucamente, a ponto de ficar doente. O texto fala que ele fica, né, doente, né? Ele adoece por causa dela, tá? Por causa dessa fixação, né? Por causa dessa coisa que ele tem pela própria irmã, tá? E o que vai acontecer? Vamos ver. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse, preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã. Ele, seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Gente, olha que história terrível, né? E assim, eu quero chamar a atenção, porque assim, às vezes a gente até foca, né, no Aminon, na Tamar, na violência, e claro, isso é o assunto central, mas eu quero que você preste muita atenção, queridos, como tem coisa que a gente já ouviu falar naquela expressão assim, o amigo da onça. Por quê? Você vai perceber aqui que Satanás plantou alguém,
tá? Tudo bem, já existia a intenção no coração, né? Já existia a intenção no coração. Porque o pecado, antes de ser concebido, né? Ele é alimentado. Exatamente. Então, com certeza... Antes de ser concebido, né? Com certeza aquilo não aconteceu. De repente acordou. Não, estava sendo alimentado no coração, né, dele. Agora, se viu, tudo que ele precisava era de um conselho do diabo. Tudo que ele precisava, né, era de um amigo, né, o tal do Jonadab aqui. Você percebeu? O que aconteceu? Eu estou vendo que você está batido, meu amigo, né? Quantas pessoas falam assim, minha amiga, você está batido, eu estou percebendo. Não, mas... E quer dar um conselho para ajudar. E olha só, qual o conselho que esse Jonadab dá? Né? O verso 5 fala assim, finja de doente. Vá para a cama, finja de doente, ou seja, mentira, né? Engane, tá? E tramou um plano de como ele tomar a sua própria irmã, possuindo ela como esposa, tá? E assim ele o fez. Então, às vezes, irmãos, as pessoas falam assim, puxa, eu quero muito ouvir Deus, eu preciso ter uma ideia, mas às vezes o que as pessoas precisam é apenas de uma ideia, né, para poder executar os seus próprios planos, e o diabo está sempre muito bem posicionado, né, usando pessoas próximas, amigas. É um empurrãozinho que você precisa, então é um empurrãozinho que eu vou dar. Então, não tenha medo de quem, irmãos, te fala a verdade, e às vezes até machuca, às vezes até te ofende. Cuide com aquele que bate nas costas, né, como um bom amigo ou uma boa amiga, né, trazendo o quê? Conselhos malignos, né? A gente vê que tudo que desencadeou, né, a história toda, você leu com a gente, tá? Agora vemos então que após o ato acontece algo, então, que a gente percebe muito bem a ação maligna nesse processo todo, porque assim, visto que ele então já violentou ela, né? Então, como ela mesma diz, meu irmão, não faça coisa pior me mandando embora. Então agora, né, assuma o erro. E aqui vem então... uma aversão no coração dele, que é maior do que a paixão. Né? Que ele sentia e o segundo antes. pecado, porque fora o primeiro que era a violência, né, o estupro da própria irmã, agora então o que ele faz? Ele fez pior ainda. Ele não quer corrigir o erro. Agora ele repudia ela, né? É um abismo chamando outro abismo, né? Um abismo chamando outro abismo, né? E cadê o amigo? E cadê o conselheiro aqui para dar uma, né? Você vai ver esse conselheiro um pouquinho mais para frente, né? Mais para frente você vai ver que ele apareceu. O diabo sempre ele tá ali, ó, ao seu derredor tentando. Você vai ver que esse Jonadab vai aparecer lá na frente, numa outra situação, ele vai aparecer. Então olha só, queridos, então agora, né? Ela volta humilhada, né? Com as roupas rasgadas, cinza na cabeça, nessa humilhação, corre para a casa do seu irmão, tá? O seu irmão Absalão, tá? Que a acolhe. Num primeiro momento você vê assim que ele acolhe, ele não faz nada, ok? Recebe ela ali e fala, não, calma minha irmã, né? Nós vamos ver o que a gente vai fazer, tá? E agora olha só o que vai desenrolar essa história toda. Vamos lá. 2 anos depois. 2 anos depois, hein? Não foi 2 dias, nem 2 semanas, nem 2 meses, 2 anos depois. Quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse, eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei, não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse, se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou, por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou seus homens, ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Só um pouquinho. Observe, irmãos, que depois de 2 anos, ou seja, ele alimentou uma vingança no seu coração, ele aguardou, ele esperou, ele desarmou com certeza, talvez, as expectativas do Aminon, que pudesse ser, né? E agora então, chegou o momento onde que ele se vinga, né? Ele põe agora, o Absalão coloca os planos de vingança da honra da sua irmã contra o seu também, meu irmão, Aminon, planejando a sua morte, o seu assassinato, tá? Isso aqui, pastor, é o quê? Para a gente tomar muito cuidado com os ressentimentos que a gente guarda no coração. Talvez, queridos, ele teria até razão para fazer isso, mas ele não teria direito de fazer isso, porque a Deus só é dado o direito da vida e da morte, né? Então,
você vê o quê? Que talvez ele tinha razão, talvez você tenha razão de guardar ressentimento, de ficar magoado, de querer matar algumas pessoas, mas você não tem direito, porque Deus não deu esse direito a nós de tirarmos a vida de alguém, né? Então, a gente vê aqui aquela coisa que explica, mas não justifica, né? Então, a Absalão agora então comete um tão grande pecado quanto Amnon, tá? Em nome da justiça, da vingança, da honra, mas ele também comete algo muito terrível. Vamos ver o que vai acontecer. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Agora, olha, gente, como as notícias chegam. A gente tem que cuidar com as notícias que chegam. Cuide com as notícias que chegam. Sim. Chegou para o rei, assim, todos os seus filhos morreram. Para pensar agora o coração de um pai, o coração da mãe, né? E nessa hora, gente, as pessoas fazem loucuras. Agora, quem que foi o insano que me vem com uma notícia fake dessa, né? Desta forma. Já era ruim a notícia que morreu um filho, agora morreu todos, tá? E agora, olha só quem aparece lá no palácio, gente, diante de Davi, vai falar com Davi agora, também dando o seu parecer de tudo que aconteceu. Preste atenção, veja lá, olha quem chegou. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, disse: não pense que o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Amnon foi morto. Olha só, quem que era Jonadab? Aqui diz quem era: filho de Simeia, irmão de Davi. Gente, ou seja, Jonadab era sobrinho, Jonadab era primo, era parente de Amnon. Olha só, você tá? E daí o que ele fala? Agora ele fala assim: não pense que matou todo mundo. Calma. Olha só, gente, calma. Agora ele vem como pacificador. Olha como é o diabo, né, nas patinhas de veludo, né? Agora ele vem como aquele: não, calma, não foi tão ruim assim. Só morreu Amnon. E olha só por que ele diz que Amnon morreu. Ele mesmo falando, palavras dele, Jonadab. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amnon violentou Tamar, irmã dele. Como é que ele sabia que era a intenção, irmãos? Como é que ele... Ou ele está colocando, ele está lançando aqui um veneninho. Absalão já sabia que ia fazer isso. Já está minando o coração. Olha o diabo já minando o coração de Davi através de Jonadab contra agora o seu filho Absalão. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram, chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon, né? Agora, eu pergunto, pastor, você vê que todos ficaram consternados, né, com a morte de Amnon, coisa assim, e por que esses mesmos irmãos não choraram pela irmã? Só Absalão chorou pela irmã? Exato. Pelo mal que havia acontecido com ela? O próprio Davi, né? Onde que o Davi estava em 2 anos? Porque claro que nós temos que entender o conceito histórico, gente, né? Hoje, para nós que somos cristãos, deveria ser algo terrível, né? Uma perca de uma virgindade, né? Dessa forma, coisa assim. Hoje o negócio não se dá mais valor, né? Não. Hoje não se dá mais valor a isso, né? Então as pessoas quebram essa aliança, né? Então, tipo assim, seja por próprio consentimento. Hoje os próprios jovens, né? Não querem mais, né? Guardar a pureza. Mas naquela época fazia parte do ser da pessoa. Né? Era uma coisa intrínseca. Então, tipo assim, ela violada, né? Ela nunca mais iria se casar. Ninguém mais ia querer ela. Então, foi uma morte para ela. Uhum. Né? E você não vê os outros irmãos chorando, se lamentando por aquilo que Amnon tinha feito. Foi mais difícil para ela ter que viver naquela condição do que quem morreu. Quem morreu, não tinha mais que viver. Agora, quem tinha que viver morta, como ela, como Tamar, né? Agora, queridos, deixa eu chamar a atenção acerca de uma coisa, acerca agora da importância dos pais, pai e mãe. Por quê? Nós vemos Davi tão preocupado em batalhar, em ganhar guerras, em conquistar, em fazer coisas, talvez para a família,
que a gente vê ele agora falhando em estar com a família. Talvez era momento de, quando aconteceu todas aquelas tragédias, ele botar tudo na mesa. Gente, vamos ver aqui onde nós estamos errando. Nós somos uma família só. Como é que nós permitimos que tal coisa acontecesse entre nós? É momento de chamar, né? E isso acontece hoje com todas as famílias. Os pais estão tão preocupados em fazer coisas para os filhos, em deixar coisas para os filhos, que não estão preocupados mais em fazer esses filhos serem como Deus na vida deles. Então, queridos, olha só, isso é muito sério. Davi, pastor, se ele tivesse tido um pouquinho de cuidado, né, em trazer para a mesa os seus filhos, falando assim, gente, não é o que a gente vai fazer, vai deixar, vai conquistar, mas quem nós vamos nos tornar. Olha só o que nós estamos nos tornando. Nós estamos tornando um bando de assassino, mentiroso. Nós vamos ter que parar com isso. Então, alguém precisa ser esse ponto de equilíbrio. Alguém precisa chamar. Você que é pai e mãe, você tem que chamar os seus filhos e falar, gente, nós estamos tão preocupados quanto nós vamos ter de dinheiro, o que nós vamos construir, né? Os nossos negócios. E nós não estamos se apercebendo em quem nós estamos... Que está perdendo o coração. Em quem nós estamos se tornando. Se tornamos pessoas violentas, amargas, insensíveis, odiosas, cheios de ira. Gente, estamos conquistando uma coisa e perdendo o essencial, que é... A essência. Porque quando o Senhor nos fez, a Bíblia fala assim que Ele nos criou nele e nos formou para sermos a sua imagem e semelhança. Então o objetivo era que nós fôssemos, né, a sua imagem, né, e não o contrário da imagem. Você veja que Jesus pode-se dizer que ele foi um homem de insucesso. Que sucesso que ele teve? O sucesso dele foi ele, né, como ser humano, né, ser a imagem de Deus aqui na Terra. Talvez ele não teve dinheiro, ele não teve empresas, ele não teve, mas ele teve o quê? Ele teve a vida dele sendo transformada, porque ele veio como carne, ele veio homem, ele teve também que construir a sua vida, né, de forma que a sua vida parecesse com o Senhor, né, parecesse como se fosse imagem e semelhança do Pai. Ele falou assim, eu não faço nada que eu quero, eu faço apenas o que eu vejo meu Pai fazer. Quem vê, pastor, é que está junto, né? Você sabe que diz uma coisa importante para todos nós aqui, ó. Deus nunca chamou você para andar com Ele por aquilo que você faz, ou aquilo que eu faço, ou que nós podemos fazer, mas para a gente poder criar um relacionamento com Ele. Claro. Olhar o que o Pai faz e nos tornar como Ele. E tornar como tá? Ele. Então, chama a tua família para a mesa, chama os teus filhos para a mesa. Ainda há tempo de você Nós vivemos restaurar. hoje uma geração de pais, uma geração de bastardia. Gente, o que é caracterizado, gente, a bastardia, tá? A gente poderia dizer assim, espiritualmente falando, pastor, né? Que é quando, tipo assim, o pai que ama o filho, falando da Bíblia, né? A Bíblia fala que o pai que ama o filho corrige, né? E que Deus assim faz conosco porque Ele nos ama. Então, Ele nos corrige porque Ele é nosso pai, nós somos filho dele. Então, isso é um sinal. Se você tem sido corrigido por Deus, isso é um sinal de que Ele é seu pai, que nós somos filho dele, né? Agora, se o filho que ele não tem correção, ele cresce debaixo de um espírito de bastardia. Por quê? Você só não corrige o filho, né? Então, esse filho que não é corrigido, cresce sobre um espírito de bastardia, que daí vem a rejeição, vem os problemas, vem a rebeldia, né? Porque ele não se sente amado. Entenda que a correção faz com que nós nos sintamos amados, porque a correção vem para colocar você na direção correta. E aqui entra... Não na direção que você quer, mas na direção que você precisa. Então, assim, a correção ela é uma forma de amor. E o que é importante você entender o que é correção. Porque correção não é bater, não é brigar. Correção é colocar, trazer o coração dele para perto, ter comunhão. Sabe assim, queridos, você chama o teu filho para ajudar você a lavar o carro. Você chama seu filho para ajudar a lavar o carro para quê? Porque ele é o melhor lavador de carro? Porque o carro vai ficar mais limpo do que se você mandar no lavacar? Não. Você vai chamar o teu filho para lavar o carro, para ter comunhão com ele, para estar junto com ele, tá? Para estar fazendo isso que essa pastora falou, né? Disciplina, porque estar junto com o pai, estar junto com a mãe, tá? É a cura, tá? E ele vê em você, né? Ele ter comunhão com o pai, tá? O segredo é ter comunhão. Por isso que eu falo, você não vai chamar o teu filho para perto por aquilo que ele faz, porque com certeza ele vai fazer mais mal feito do que se você... Vai gastar mais produto. Você pagaria para fazer melhor, ia gastar menos e ia ficar melhor. Mas você chama o teu filho e tua filha para perto de você para ter comunhão com você. Para que ele veja aquilo que você faz. Para que possa ver o pai e a mãe. Pai e a mãe. E querer ser como o pai e a mãe.
Hoje em dia, nós estamos num tempo em que os pais não querem mais corrigir os filhos, porque assim, se eu corrigir, ele vai chorar, ele vai fazer birra, né? Então, tipo assim, eu não, na verdade, é um egoísmo seu, porque você não quer se incomodar, você não quer ter que lidar com uma rejeição dele, porque a hora que ele diz assim, você não me ama, quem já não passou isso com o filho, né? Você não me ama, você não gosta de mim, porque você me odeia, né? Você não deixa eu fazer isso, coisa assim, gente, isso é terrível. Então, assim, eu não quero que ele faça birra, eu não quero que ele reclame, então eu deixo ele no conforto dele. Pastora, mas eu estou estragando ele. E ficou um conceito errado de correção, pastora. Claro. Porque assim, o conceito de correção dá a impressão que é você brigar, que é você falar, que é você... Gente, correção, entenda isso, correção não é mudar de direção a pessoa. Entenda isso, você não corrige, eu vou fazer mudar de direção. Não, a correção tem a ver o seguinte, traz para perto de você que ele vai querer agradar o pai, agradar a mãe. Então, ele vai mudar as atitudes sem precisar que bata nele, sem precisar, sabe assim, ele vai ver em você. Agora, o problema é que tem pessoas que não querem que veja também as suas próprias atitudes, porque não mudaram ainda. Então, porque tudo é uma transformação. Davi, o que ele faz? Porque para caminhar junto, eu também preciso mudar, mas... O que Davi fez com Absalão? Deixou ele 3 anos na casa do avô, lá em Jesus, tá? E depois de 3 anos, quando aplacou a ira, ou seja, quando ele que ira, gente, que pai é esse? Né? Ele tinha que ter botado a mão na coisa e falar assim, tudo isso, se alguém tem algum culpado, sou eu que não trouxe os meus filhos para a mesa. O que eu deixei de fazer com Aminon? Exatamente. Por que eu deixei eles tão separados, sem comunhão? Que, ali, por exemplo, uma coisa que eu quero pontuar é o seguinte, gente, Jonadab percebeu que Aminon estava inquieto. Sim. Por que todo dia você está batido? Era alguém que tinha comunhão, estava junto com ele. Por que o rei não percebeu que o filho estava abatido? Jonadab percebeu. Talvez se Davi deixou o lobo cuidar da ovelha. Talvez se Davi tivesse percebido isso, falei assim, filho, o que está acontecendo com você? Né? Ele dizia assim, eu estou apaixonado pela minha irmã Tamar. Falei assim, então eu tô aqui, então você vai casar com ela. Tá? Então vamos resolver esse problema, mas debaixo da legalidade, com a bênção aqui do pai. Mas não, onde estava Davi que não percebeu o abatimento do seu filho? Vocês vejam como que isso poderia ter sido mudado. Mas Jonadab, que estava ali diário, porque a Bíblia é clara, diz que ele percebeu que todos os dias Aminon acordava batido. Então, assim, quantas vezes você diz assim, você que é pai e mãe, você percebe, tem alguma coisa estranha. Não, mas não deve ser nada, coisa assim. Agora, se você não está junto, às vezes está junto, mas não está de coração. Você entendeu? Às vezes está na mesma casa, no mesmo lugar, mas não está junto. E não chamar para perto, pastor, só para correção. Chama para perto para amar, gente. Para comer junto, para brincar, para contar história. Por que você está triste? Para se divertir. O que está acontecendo? Porque toda vez que você chama teu filho é para exortar, é para reclamar, ele nem vai querer estar perto de você. Vamos dar um exemplo nosso. Ontem à noite, né, nós terminamos o culto, saímos daqui tarde, né, e fomos lá para casa, pedimos uma pizza em família, nossa filha casada também estava lá. Daqui a pouco o nosso filho falou assim, vamos jogar Uno, né? E encerramos nossa noite de Uno. Brincando de Uno, dando risada, gente. O que menos importava é o Uno, né? O que mais importava era a comunhão. Mesa, estávamos ali juntos, sabe, a família reunida. Ali. Né? Então, que você possa, né, estar hoje chamando aí a tua família, os seus filhos, para brincar com vocês, gente. Não é para chamar atenção, não é para reclamar, sabe assim, eles também precisam desse conforto, eles precisam também sentir desse acolhimento, né? Assim, não vamos dizer acolha o pecado deles, concorde com o que eles fizeram de errado, mas também não é hora de você repudiá-los por causa do pecado deles, porque nem Deus repudiou eles por causa do pecado deles. Ao contrário, é a hora de vocês amá-los mais ainda, né? Rejeita o pecado, mas ama o pecador. Tá bom? Deus abençoe você. Deus abençoe você. Né? Um abraço, estamos felizes aqui de estar de volta. Tá? E vamos continuar estudando a palavra do Senhor. Um beijo no teu coração, fiquem com Deus.